Entrevista. Presidente Bolsonaro, bom dia, satisfação em falar com o senhor. Bom dia, eu quero agradecer aí também a oportunidade que vocês estão me dando ao vivo, discutir algumas coisas sobre o estado de Mato Grosso e sobre o Brasil. Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez. O senhor que tem sido um torcedor e tem estado bem contente ultimamente, né? Porque o seu time só tem dado alegrias. Vai levar mais uma Libertadores, presidente? Não tem dado muita alegria não, porque eu sou palmeirense, na verdade, né? E quase fomos para o terceiro lugar. O time tem um bom plantel, mas está faltando um tempero a mais ali para o time desembocar. E, obviamente, eu acho que todo mundo que é torcedor tem plena convicção que o grande rival, né, de todos nós é o time do Flamengo, que já tem jogado com muita vontade, disposição e tem tudo para ser bicampeão. Tricampeão. Foi corrigido por um flamenguista aqui. Presidente, quando é que o senhor vem aqui para Mato Grosso? Que estamos todos na expectativa. E confirma a agenda já da próxima semana? Já está confirmado? Podemos esperar o senhor aqui em solo mato-grossense? Tá confirmado, sim. Nós vamos visitar uma comunidade indígena, entrega de algum material. E nós temos como referência os Parecis aí, que tem produzido já há algum tempo. E nós estamos estimulando esse tipo de concessão, né, para os demais indígenas do Brasil. Tanto é que tem um projeto no Congresso, de autoria do Ministério das Minas e Energia, basicamente permitindo que o índio, né, o indígena, faça na tua terra o que o seu irmão fazendeiro faz ao lado. Ou seja, a exploração, arrendamento, cultivo, mineração, usar os recursos hídricos para fazer PCHs ou hidrelétricas, asfaltar rodovias. Tudo isso nós estamos oferecendo ao indígena de forma facultativa. Se o índio não quer que faça nada lá, nada vai ser feito. Certo. O senhor confirma a agenda, então, para essa quinta-feira, é isso? Sim, para essa quinta-feira, basicamente, comunidades indígenas. Estarei com a presença do presidente da FUNAI para tratar desse assunto. Na semana passada, tivemos aqui aproximadamente 300 indígenas, né, nos visitando e apoiando, obviamente, o projeto que está lá no parlamento. Porque sempre existe um embate, né? O pessoal do contra e o pessoal que é a favor. E nós estamos procurando atender realmente os indígenas. Porque o que eles querem? Eles querem trabalhar. Né? Você vê, eu tive a questão de 2, 3 meses na região de São Gabriel da Cachoeira e conversei lá com os tucanos e com os Yanomamis. E por coincidência, as 2 vezes que eu perguntei para eles, o que vocês precisam? Eles responderam, internet. Já botamos internet nessas 2 comunidades. Ou seja, eles querem interagir, eles querem progredir, eles querem trabalhar. E muitos dizem, né, nós queremos vender o nosso produto para, com os recursos, satisfazer as nossas necessidades básicas, entre outras, do ser humano. Certo, certo. Justamente pensando nessa questão, terras indígenas, terras que são protegidas até por força de lei da União, presidente, a gente tem um outro embate que promete muito, até pressão internacional nesse momento, que é a chegada dos trilhos de rodovias federais, de ferrovias federais aqui em Mato Grosso. Como é que você tem acompanhado essa questão e a necessidade desses trilhos passarem aqui por nosso estado, presidente? Com o ministro Tarcísio, voltou-se, né, a falar, a sonhar com a volta do modal ferroviário. O mais importante para o Brasil é a ferrovia Norte-Sul, um pouco mais de 4.000 quilômetros. Quem vem lá do Maranhão passa por Goiás, passa mais para cima um pouquinho também, passa por Tocantins e acaba lá no Porto de Santos, em São Paulo. E depois tem o que a gente chama de costelas, né? Tem a Ferrovia Integração Oeste-Leste, tem a Ferrogrão, entre tantas outras. Isso é feito com recurso privado. O governo federal não tem dinheiro para investir nessa área, mas nós estamos estimulando e facilitando empresas que estão fazendo essas ferrovias no Brasil. Quando você vai para outra área, o modal aí rodoviário, você pode ver, grande parte da exportação de vocês vai mais para o norte na BR-163. Tinha 50 quilômetros que faltavam ser asfaltados. Essa rodovia começou a ser feita, na verdade, no tempo do governo Geisel ainda.
Então o Tarcísio, com a sua visão, providenciou recursos, né, para que esses 50 quilômetros que faltavam, mas que atrasavam uma semana ou 10 dias até, uma viagem para transportar o que vocês produziam, ele asfaltou isso aí e realmente foi um grande sucesso. Apenas uma pequena obra de 50 quilômetros que trouxe realmente muito alívio, trouxe aí facilidade para que o Centro-Oeste pudesse escoar a sua produção em direção lá à região norte. Presidente, o seu apoio no agronegócio, ele chega a ultrapassar 80%, segundo as pesquisas, segundo os dados que a gente tem aqui. Justamente pensando nesse desenvolvimento, na chegada de trilhos, né, para escoamento cada vez mais eficaz da nossa safra e não depender somente de pneus, de rodovias, né? Como é que o senhor pretende impulsionar, qual é a política de governo para a gente continuar desenvolvendo, crescendo e ao mesmo tempo cuidando dos índices de desmatamento, reduzindo esses índices aqui em terras mato-grossenses, presidente? Se até o momento você não ouviu nenhuma crítica, né, ao governo tocante desmatamento ou incêndio, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. Então, como estamos diminuindo esses índices, a imprensa não toca no assunto. Agora, quando você fala do agronegócio, não é por acaso que o pessoal é simpático ao nosso governo. Você pode ver, os fazendeiros que estão nos ouvindo agora, eles não acordam mais preocupados em saber se foi publicado no Diário Oficial da União uma portaria iniciando a demarcação de uma nova terra indígena. Nós fizemos uma série de exigências, de modo que até o momento, né, em 2 anos e meio de governo, nenhuma nova terra indígena começou a ser demarcada. Também a questão de quilombolas. Lógico, não há muito, não sei se há muito dessa questão aí em Mato Grosso, mas no restante do Brasil nós também zeramos essa questão de quilombolas. Também o homem do campo passou a ficar mais tranquilo quando nós conseguimos a posse de arma estendida para ele. O que é isso? O elemento comprava, o fazendeiro comprava uma arma e só podia usar dentro da tua casa. Nós ampliamos isso aí. Hoje o fazendeiro pode pegar o seu cavalo, a sua viatura e andar armado em toda a extensão da sua propriedade, inclusive comprando fuzis. Nós conseguimos, aí por decreto presidencial, permitir com que o homem do campo pudesse comprar fuzil. Não pode ser fuzil automático. A única diferença é essa daí. Outra questão para o homem do campo também foi a questão das multas, né? Geralmente o IBAMA chegava e era um festival de multas. Nós racionalizamos aí. A multa é a última instância para ser aplicada por parte do IBAMA. E assim foi feito. Uma multa racional, multa legal, e não uma multa abusiva, como sempre existia no passado. Então, basicamente, essas medidas trazem tranquilidade para o homem do campo. Porque se você for ver, por exemplo, aí me foge aqui o nome de uma reserva que tem em Mato Grosso, de uma das rodovias que quando chega na reserva, são mais ou menos 50 quilômetros também, que não pode ser asfaltada por decisão judicial. Então nós estamos trabalhando para desbordar esses 50 quilômetros, vai dar mais ou menos 130 quilômetros, mais ou menos mais 80 quilômetros de percurso. Quando você fala 80 quilômetros, ida e volta, né, o excesso, são 160 quilômetros. Se você pega aí 3 litros de diesel, mais ou menos, ou 4, para cada, ou melhor, eu pego 3, 4 quilômetros por diesel, você vai ver que é 40, 45 de litros de diesel a mais para um caminhão bitrem, né, ir e voltar, levar sua mercadoria e voltar vazio. Então, nós não conseguimos resolver essa questão, uma questão judicial. Se você começa a demarcar mais terras, mais difícil fica para você escoar o que você produz aí no Centro-Oeste. Vai acabar o Centro-Oeste sendo um local não apropriado para a agricultura, porque o escoamento, o frete aos locais de consumo, aos portos, passa a ser muito, muito caro. Então, essas questões que nós adotamos, e não é fácil, que tem pressões internacionais contra a gente, e não são fracas, não são poderosas pressões internacionais para desmoralizar o governo, para desgastar, para falar que ele não gosta do índio, que ele não trata bem a questão ambiental. Isso, logicamente, vai impactando a gente. E a gente luta contra isso. E o homem do campo reconhece vendo que agora ele tem paz. Você vê, o homem do campo nunca esteve tão bem como estão atualmente. Então é o nosso trabalho. O governo federal tem que ter uma missão, não atrapalhar quem produz. E, obviamente, ajudar, facilitar
a vida dessas pessoas. A que se deve essas pressões internacionais, na sua avaliação, presidente? Olha, o Brasil aí alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, né, fora do seu país. Aí se você entra em concorrência com a Austrália, entra com os Estados Unidos, em pequena parte com a França, então é tirar você do mercado, é a concorrência. Nós somos um país aqui que tem essa sua vocação, né, voltada para o agronegócio. E essa vocação foi descoberta lá no governo Médici, com Alisson Paulinelli, né, quando o Cerrado praticamente inexistia, ninguém queria saber de nada dessa região, e ele mandou engenheiros para fora do Brasil, especial para os Estados Unidos, Europa, alguns até para o Japão, onde aprenderam novas tecnologias e voltaram para cá. E o Cerrado passou a ser uma coisa maravilhosa. Antigamente ninguém queria para ir e tudo mudou com Alisson Paulinelli no governo Médici. Então essa concorrência, né, negócio, não faz bem para os países que produzem aquilo que nós cultivamos aqui. Então esse é o motivo desse desgaste enorme, né, que vem de fora para dentro do Brasil. Certo. Recentemente, o governador Mauro Mendes anunciou, até depois de visitá-lo em Brasília, depois de uma ampla reunião, anunciou a primeira rodovia estadual aqui em Mato Grosso, né? O senhor acredita que iniciativas como essa, elas merecem ser incentivadas também em outros estados do Brasil, presidente? Olha, ninguém pode ser contra a iniciativa de governos estaduais criar novas rodovias ou duplicá-las ou conservá-las. É tudo bem-vindo, sem problema nenhum. O ministro Tarcísio, no meu entender, não tem nada a se opor no tocante a isso daí. Parabéns por essa iniciativa. Obviamente, a gente espera que seja um asfalto de qualidade e não conhecido casca de ovo por ocasião de épocas que antecedem as eleições. É apenas isso. Não conheço a rodovia do Mato Grosso, é natural, né? Mas nesse caso é ferrovia, presidente. Ah, bom, você fala ferrovia. Aí é outra história, muda um pouquinho de figura. O Tarcísio tem todo um planejamento para concessões dessas ferrovias. Tá? Se o governo estadual quiser fazer, é um direito dele aplicar nessa área com a iniciativa privada. Do nosso lado, nós temos um planejamento, temos uma programação que quem investe nessa área está feliz conosco. Agora, se alguém quiser atravessar, atravesse, sem problema nenhum. Nós não vamos impedir, nem temos poderes para isso, nem vamos impedir. Mas a responsabilidade passa a ser exclusiva do respectivo governador. Certo, certo. Presidente, vamos falar da casca de banana que o senhor disse que colocaram no teu caminho aí uma casca de banana, um fundão eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Aqui recebemos várias manifestações, mato-grossenses revoltados com a situação, acompanhando foto de cada um que eles ajudaram a eleger ou não também no pleito passado. Numa manobra que a gente acompanhou aqui da então presidência da Câmara, naquele momento, né, tinha um outro deputado na presidência e a gente observou aqui esse movimento de inserir na LDO, né, o fundão eleitoral. O senhor recebeu, né, essa LDO com esse fundo aprovado. O que é que o senhor decidiu sobre o fundão, presidente? Olha, o fundão nasceu em 2017. Eu era deputado federal nessa época. Tá? Nós temos que cumprir a lei. Eu não posso vetar ou sancionar qualquer coisa sem responsabilidade. Se eu sancionar o que eu não devo, né, ou vetar o que eu não posso vetar também, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Então a minha decisão, que é adesão legal, no tocante ao fundão, vamos vetar tudo que exceder o previsto pela lei de 2017. Eu acredito que desses 5 bi e 700, menos de 3 bilhões deverão ser sancionados. Agora, se eu não me engano, amanhã ou depois da manhã, o limite para nós vetarmos ou não parte da LDO. A ordem que eu dei foi a seguinte: vetar tudo que extrapolar aquilo previsto na lei de 2017. Agora, vamos supor que não seja possível porque está num artigo só. Então, vete tudo. Essa foi a decisão. Eu não quero brigar com a Câmara, nem com o Senado, mas 5 bi e 700. Né? Extra, porque tem um fundo partidário também aí, é
é uma síntese, é uma coisa inimaginável. Eu lembro das minhas campanhas, né? Eu tive por 8 vezes, né, por 7 vezes, ser eleito deputado federal, com recursos próprios. Raramente peguei recursos de fora. Digo mais, em 2014, quando vim candidato a federal, apareceu na minha conta partidária, colocada pelo meu partido na época, R$200 mil, origem JBS. Aí, em 2014 era permitido o empresário, né, depositar, dar dinheiro para partido político, o partido distribuía para os seus candidatos. Por coincidência, presta atenção, olha o que eu vou falar aqui. A JBS pegou empréstimo de 9 bilhões de reais do BNDES. Foi 2013 para 2014. E aproximadamente 5% disso, um pouco mais de 400 milhões de reais, foram distribuídos para partidos políticos. Quase todos os partidos pegaram esses 450 milhões da JBS. E os partidos, por sua vez, redistribuíram para os seus candidatos. Eu era candidato e quando apareceu na minha conta R$200 mil, e lá está escrito o doador originário, que eu vi que era JBS, podia ser qualquer empresa privada. Eu simplesmente fiz gestões para devolver esse recurso e falei, eu quero dinheiro do fundo partidário normal, lá em 2014. Isso aconteceu. E depois tivemos problemas com a JBS. Deixa bem claro que a JBS não cometeu nenhuma ilegalidade pegando o recurso no BNDES, nem cometeu qualquer ilegalidade destinando mais de 400 milhões para partidos políticos. Qual empresário faz isso? Com que interesse o PT, né, na época, abriu as portas do BNDES para a JBS pegar esse recurso? E essa grana depositada na conta dos partidos, você precisa dizer para você para que é. É para cooptar partidos para votar com o governo de olhos fechados. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, presidente, o senhor me permite, falando de pandemia, né? Falando dessa situação, e eu costumo dizer sempre aqui em Mato Grosso que nessa geração aqui, para quem a gente fala, só tínhamos 2 ou 3 especialistas, posso colocar dessa forma, em pandemia. Eles tinham mais de 100 anos e acompanharam, um deles até mais próximo, a última, a pandemia anterior. E agora a gente está vivendo essa situação que travou, que tirou muitas vidas, deixou muitas famílias órfãs, muitas famílias em luto, e que travou a economia. A gente está vendo aqui pessoas sofrendo. Aqui em Cuiabá teve uma cena que ganhou o país todo, que é a fila do ossinho. Uma fila que, tradicionalmente, um açougue faz doações de ossos, com um pouquinho de carninha, né, nesses ossos. E essa fila ela tem aumentado muito nos últimos meses, né? A fila do ossinho. E a gente precisa até entender um pouco mais o seu posicionamento. O senhor tem sido muito criticado em relação ao isolamento social, em relação ao andamento da vacina no Brasil, né? A gente precisa entender se há perspectivas aí de flexibilização até quanto ao uso de máscara, por exemplo, enfim, sobre a variante Delta. Qual é o momento que a gente está vivendo na sua concepção, no seu governo, presidente? Quanto às vacinas, nosso governo tomou todas as providências. Não existia vacina para comprar no passado, bem como no início do ano não tinha vacina disponível para todo mundo. Tirando os 4 países que produzem vacina, o Brasil é o que está mais na frente. Só para o estado aí de Mato Grosso, nós distribuímos 3 milhões e 100 mil doses, onde foram aplicadas 2 milhões e 300 mil. Ou seja, nós fizemos nossa parte no tocante à vacina. Lá atrás, eu sempre fui contra comprar vacina ou fazer contrato para comprar vacina sem a certificação da Anvisa. E nós temos que ter responsabilidade. E sempre disse, só vamos pagar depois que receber. Assim foi feito. Nós temos um governo sem corrupção, 2 anos e 7 meses depois do início do mesmo. Vamos agora para a questão do pessoal que está aí tomando uma sopa aí, rala, com ossinho. Realmente é triste. Mas olha só. No tocante a empregos formais com carteira assinada, nós terminamos 2020 com mais empregados que dezembro de 2019. E no corrente ano, a média mensal de novas carteiras assinadas ultrapassa 200 mil. No tocante ao emprego formal, o Brasil está indo bem. Lá atrás também, eu falei que temos 2 problemas pela frente. O vírus e o desemprego. Devemos tratar os 2 com a mesma responsabilidade de forma simultânea. Eu fui achincalhado pela mídia nacional.
Inclusive, um slogan que o pessoal deve ter na cabeça, quem está nos ouvindo, que foi cumprido, né, em grande parte pelos governadores, era o seguinte: fique em casa que a economia a gente vê depois. Não era isso? Fique em casa que a economia a gente vê depois. E aproveitava para me ofender, me achincalhar, dizendo que não estava preocupado com a vida das pessoas. Estava preocupado com a vacina passando pela Anvisa e para nós não destruirmos empregos. No tocante de emprego formal, carteira assinada, nós ganhamos, porque tomamos medidas. Não só no tocante ao Pronamp, ou a questão do bem, são projetos do governo que ajudaram quem tinha empregados, mantê-los empregados. E isso foi o tocante ao pessoal de hotéis, restaurante, turismo, de maneira geral, o comércio de maneira geral. O cálculo nosso que nós, de acordo com os pedidos, conseguimos manter, né, mais de 11 milhões de pessoas empregadas. Agora vamos para o outro lado. O fica em casa, a economia a gente vê depois. E eu critiquei total irresponsabilidade dos governadores que fecharam tudo. Irresponsabilidade. Porque ele pegou, aproximadamente, no Brasil, 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade. Que é a informalidade? É aquele cara que vende churrasquinho de gato, vende água, vende picolé na arquibancada, tá? Que vive, que conserta um defeito na descarga da tua casa. Esse cara, ele é autônomo. Quando determinou que esse pessoal ficasse em casa, o pessoal botando a polícia na rua, alguns fechando rodovias, decretando toque de recolher, lockdown, confinamento, essas pessoas que em grande parte trabalhavam durante o dia para sustentar a tua família, para comer à noite, perderam seu ganha-pão. Imagine, 38 milhões de pessoas, você bota os familiares, 100 milhões de pessoas que foram jogados aqui na miséria, para morrer de fome. Tá? Então, o que nós fizemos? Coisa rapidíssima, de poucas semanas, criamos um programa chamado Auxílio Emergencial, que 68 milhões de pessoas passaram a se beneficiar. Só aí no estado de Mato Grosso, né, foi, até o momento, 5 bilhões e meio de reais. Aproximadamente 1 milhão de pessoas. Só o ano passado, o gasto com auxílio emergencial foi equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Agora, a informalidade, daí se pergunta, uma coisa esquisita, né? Como é que pode, se o governo está dizendo que criou empregos e o número de desempregados sobe? É questão de metodologia. Como o IBGE trata o número de desempregados no Brasil? Se tem uma pessoa, um vizinho teu, que está aí 1, 2, 3, 10 anos sem trabalhar, para o IBGE ele está empregado. Essa pessoa, sem trabalhar de forma formal, carteira assinada, a partir do momento que o informal não tinha mais ganha-pão, ele foi procurar emprego. Ele era tido como empregado, porque não procurava emprego, mas quando ele foi procurar emprego, passou a ter tido como desempregado. Por isso subiu o número de desempregados no Brasil. O que a gente espera? Com a vacinação, se volte à normalidade. Agora, quem fechou o comércio, tá? Quem te obrigou a ficar em casa, quem botou na tua cabeça que como a gente vê depois, não fui eu. Eu não fechei um botequim sequer no Brasil. Porque eu sabia que o vírus matava, mas também a fome mata. Então vem as críticas para cima da gente, as mais variadas possíveis. Porque é muito fácil você estar do lado da maioria, que estava errada no meu entender. Quando falo em tratamento precoce, se você perguntar na tua rádio aí, na tua casa, né, quem pegou o vírus, que tomou, a grande maioria tomou ivermectina, hidroxicloroquina. Agora tem um novo produto aí, que lógico não tem comprovação científica, chama-se proxalutamida. Eu tomei hidroxicloroquina. Então o que eu fiz? Eu busquei uma maneira de atender o povo, mas não eu, capitão, o presidente Jair Bolsonaro, junto com médicos, junto com embaixadores pelo mundo afora que nós temos. Por que nesse estado aí, nesse país, está morrendo menos gente? E eles passavam informações para a gente, além de pessoas que entendiam do assunto. Então não é que eu sou charlatão, sou curandeiro, nem inventei nada. Eu dei uma alternativa. Você pode ver, a grande quantidade de medicamentos cobertos no Brasil são por acaso. Até a questão da disfunção erétil. Por acaso descobriu-se aquilo que chamou depois de Viagra, de Cialis. Então, tem um montão de velho aí tendo filhos, que não esperavam mais ter a vida sexual, por acaso. Na Guerra do Pacífico, quando o soldado chegava ferido, não tinha mais como alguém doar sangue para ele. Todo mundo que podia doar já doou. E daí os médicos, na hora, começaram a fazer o quê? Nós temos que tentar salvar o cara. Não tem sangue, tem que injetar alguma coisa no braço dele. E acabaram injetando na veia dele o quê? Água de coco.
e salvou centenas de pessoas na Guerra do Pacífico. Essa questão agora, por que essa onda toda contra o tratamento precoce? É porque, será que é um grande negócio por parte da indústria farmacêutica para comprar vacinas? Olha o que está acontecendo com a Coronavac. Ninguém tem coragem de falar. Gente que tomou as 2 doses, foi infectada e está morrendo. Mas por que está morrendo? Porque ela acreditou nas palavras do governador de São Paulo, que ele tuitou, dizendo o seguinte: quem tomar as 2 doses da Coronavac, se for infectado, jamais morrerá. E a pessoa fica em casa, né? Eu tomei as 2 doses, eu não vou morrer. E acaba morrendo. O que eu recomendo? Não sou médico, mas recomendo. Procure um médico. Se ele receitar o tratamento precoce, faça, mesmo você tendo sido vacinado 2 vezes. Agora, quantos chefes de Estado do Brasil têm coragem de falar isso aí? Mas fica escondido em casa, fica acusando o presidente, que inventou a hidroxicloroquina, a ivermectina. Inventaram até que a hidroxicloroquina causava arritmia no coração. E não é verdade. A Sociedade Europeia de Cardiologia diz que a hidroxicloroquina não causa arritmia. Os nossos habitantes da região amazônica sempre têm em casa hidroxicloroquina para tratar do que? Da malária. Malária. Então, malária, lúpus, entre outras coisas. Não tem problema nenhum. Eu tomei, no dia seguinte estava bom, estava arrebentado, cansado. Né? Perguntei para o médico, né? Ele falou: olha, tem todos os sintomas. Imediatamente o que eu fiz? E daí, doutor, vamos de hidroxicloroquina? Ele falou: vamos. O médico assinou embaixo, eu tomei, sem problema nenhum. E recomendo que procure um médico. Porque se você esperar ir para casa, mesmo vacinado, até sentir falta de ar, para voltar de novo ao hospital, que eu chamo de protocolo Mandetta, pode ser tarde demais. E olha só uma coisa importante. Eu nunca vi, na minha vida de 66 anos de idade, uma doença qualquer começar a ser tratada em fase hospitalar. Você tem que tratar no começo. Se você está com 38 graus de febre, não pode alguém falar: quando estiver 40, procure um médico, um farmacêutico, ou sua avó, seja lá o que for. Tá? Você deve começar a tratar aquela febre com 38, a partir de 38 graus. Uma mulher que sente no seu seio que tem lá algo duro, algo esquisito, alguém vai falar para ela: vai para casa, quando você sentir que tem o equivalente a um ovo de galinha, daí você procura um médico. Vai ser tarde. É o homem que está urinando com dificuldade. Vá para casa, quando você não conseguir urinar mais, procura o médico. Vai morrer por câncer de próstata. É a primeira vez na história do mundo que eu ouço, né, ouvi do Mandetta, nosso primeiro secretário de Ministro da Saúde. Vá para casa. Quando estiver sentindo falta de ar, procura o médico. Eu sou mergulhador profissional. Se tiver numa missão, que tem que ser uma missão curta, né, 30, 40 metros de profundidade, e o teu cilindro, você tem que começar a chupar o ar com força para respirar. Se você ficar mais 2, 3 aspirações com força, você não consegue voltar mais. A primeira vez que sintoma que se sentir, você tem que submergir. É a mesma coisa a questão do Covid-19. Você está com problema, você tem que procurar imediatamente o médico. Você tem que procurar um tratamento inicial. Se o médico falar: vai para casa, quando sentir falta de ar, volta para casa, procure outro médico. Ninguém está seguindo orientações minhas. Eu estou dando o meu exemplo. Eu tenho na frente aqui 3, 6, umas 15 pessoas. Por favor, levanta o braço aí quem teve Covid. Levanta o braço. Abaixa o braço. Quem tomou hidroxicloroquina ou ivermectina? Todo mundo levantou o braço. Todo mundo levantou. E não estou mentindo aqui. Não estou mentindo. Porque você pode fazer a mesma coisa na tua casa, na tua vizinhança, na tua escola, no teu local de trabalho. Por que ser contra a hidroxicloroquina e a ivermectina? Por quê? Você pode ver, as Big Techs estão derrubando página. Quem fala isso daí? Daqui a pouco vão estar derrubando páginas, daqui a pouco não. Já estão derrubando páginas, como aquele que fala que não acredita que o voto eletrônico seja plenamente confiável. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Salomão, ele está mandando desmonetizar páginas de quem diz que as urnas não são confiáveis ou precisam de uma maneira de ser auditada. É isso que acontece no Brasil, a hipocrisia. Pouca gente tem coragem de falar a verdade, ou tem oportunidade. Nós temos que resistir. Não podemos aceitar ditaduras no Brasil. Temos liberdade de expressão ou não? Daqui a pouco pode, se a rádio de vocês
começar a maioria a defender isso ou aquilo, que alguém do Supremo ou do TSE não concorde, vai tirar do ar a rádio de vocês. Isso não pode acontecer. Nós temos liberdade no Brasil e devemos lutar por essa liberdade. E digo mais, se está difícil lutar enquanto você tem liberdade, imagine depois que você vier a perdê-la. Presidente, o senhor imagina uma possibilidade, a risco, do senhor se tornar inelegível e Lula continuar elegível? Bem, no tocante a Lula continuar elegível, né, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Olha, ele foi condenado em 3 instâncias. De repente, o Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? Olha, essa ação não podia ter começado lá na vara de Curitiba. Tem que ser na vara de Brasília. É por isso que foi anulada a sentença dele. A questão do Lula, tá, coisas que não foram julgadas, inclusive, de corrupção, os delatores devolveram aproximadamente 4 bilhões de reais para pegar uma pena menor ou ficar livre da pena. É uma prova inconteste de que houve corrupção. Como era o governo Lula e Dilma? Loteamento. A Petrobras ficava com um grupo de partidos, Banco Brasil, Caixa Econômica, estatais, bancos oficiais, era dessa forma. E daí você tinha 2, 3 casos de corrupção, né, por semana, que vocês noticiavam. Isso não era invenção. Eu posso citar certas coisas do nosso governo para vocês, que é obrigação nossa, não é virtude. Você pega Itaipu Binacional, investiam 100 milhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, por ano. Itaipu Binacional. Quando nós assumimos, só o ano passado, foram 2 bilhões e meio de investimento. Investimento onde? Segunda ponte com o Paraguai, que está 60% pronto. 600 metros a mais na pista de Foz do Iguaçu, que nos próximos dias já começa a pousar voos internacionais. Tá? Uma nova ponte lá em Porto Murtinho, para o Paraguai, que sai do papel o ano que vem. Tá? Nós atendemos mais de aproximadamente 40 municípios no noroeste do Paraná. Você vai para os Correios, que foi o mensalão começou no Correio em 2014. Tá? E era uma empresa que dava prejuízo a um pequeno lucro, né? Sempre ali no 0 a 0. Tá? O ano passado apresentou um lucro de 1,5 bilhão de reais. Esse ano, só no primeiro semestre, já foi mais de 1,5 bilhão de lucro. Você pega, por exemplo, o BNDES, o que foi emprestado dinheiro para países comunistas. Está comigo o relatório. Se vocês quiserem, eu faço, tem que ser 1 hora. Eu debato com vocês o dinheiro do BNDES emprestado para certos países. Eu vou te adiantar uma coisa, a título de aperitivo para vocês. Quando você está agendando 1 hora a mais, hein? Vamos agendar. Você vê uma coisa, um aperitivo aí. Pô, se você, um banco, ou você mesmo empresta alguma coisa para alguém, você tem que falar, se você não pagar, como é que fica? Não, eu entrego meu cavalo, entrego minha casa, minha fazenda, minha bicicleta. Não é assim? Sim. Quase $1 bilhão para Cuba. Sabe o que Cuba ofereceu para a gente receber, se não pagarem? Ofereceu charutos. Charutos. E está lá no processo. Você imagina você comprar quase $1 bilhão em charutos cubanos. É inacreditável. A Venezuela, por exemplo, ela não paga o empréstimo também na casa do bilhão para nós. Foi feito muita coisa lá, metrô, um montão de coisa lá. E o ano passado, o que foi obrigado a fazer? Porque quem era o avalista do dinheiro emprestado para a Venezuela, sabe quem era? O Tesouro. Sabe quem é o Tesouro? Todo mundo está nos ouvindo aí. Então, ano passado, por volta de 200 milhões de reais, ou 300, mais ou menos, tá? Nós pagamos para o BNDES, nós que eu sou Tesouro, pagamos para o BNDES. Sabe de onde é que veio esse dinheiro? Do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Era assim que funcionava o Brasil. Era assim. Você pode ver, quando você volta para os Correios, né, tem lá um fundo de pensão, como as estatais são um fundo de pensão. Tá? E elas fazem negócio no mercado para ter dinheiro para pagar os aposentados. Então, por exemplo, o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, comprou papéis de que empresa de que país? Da Venezuela. Pagou aquele papel, o dinheiro foi para lá, para a Venezuela, da turma do Chaves, tá? E esse dinheiro sumiu. Porque a empresa não valia nada. Era assim que era governado o nosso Brasil. Então não tinha como dar certo. E não é, quando você fala pressões internacionais, do agronegócio, é internamente também. Toda vez que toca fogo no ninho de rato, é um montão de gente com dinheiro que se volta contra a gente, que compra parte da mídia, tá? Que mente, que contrata
alguns políticos ou ex-políticos para falar mal de você. Tá? Você pode ver, quando eu falo que eu sou ditador porque eu decretei sigilo em 100 anos sobre a minha vinda dos meus filhos aqui no Alvorada, é verdade. Por que é verdade que eu falo? Porque tem uma lei que permite, no tocante à minha intimidade, eu decretar sigilo. Como é que pode? Que tem a lei de acesso a informações. O Globo, a Folha, o Estadão, querem saber que dias os meus filhos estiverem em casa. É minha vida particular. Se meu filho me visitou semana passada, retrasado, o ano passado, ninguém tem nada a ver com isso. Qual a acusação? Por que quero saber se meu filho esteve aqui ou não? Meus filhos, qual a acusação? Eu tenho 5 filhos, um mora comigo que é menor de idade. Qual a acusação contra os 4? Onde a Polícia Federal está investigando qualquer um deles? Agora estão investigando por fake news. É o absurdo dos absurdos. Fake news. Se é fake news, investigue a Folha, o Estado, o Globo, o Antagonista, que é uma fábrica de fake news. É mentira o tempo todo. Agora, a minha intimidade é a de qualquer um. As emissoras de rádio para poder falar com a sociedade, presidente. Sobre a questão do ano que vem, vamos pensar um pouquinho já em 2022. A gente sabe que o senhor tem uma aprovação considerável aqui em Mato Grosso, tem muito apoio aqui em Mato Grosso, isso é notório, principalmente do setor agro. A gente precisa saber quem é que pode estar com o senhor no ano que vem, fazendo palanque aqui para Bolsonaro no estado de Mato Grosso, presidente. Olha, eu evito falar isso daí, porque toda vez que você cita um grupo, etc., eu passo a ter problemas dentro do parlamento. Eu preciso aprovar coisas para o bem do Brasil. Eu não posso pensar em política. Aí, Mato Grosso, eu sou muito simpático ao deputado Medeiros. Não nega mais nada além disso. O resto eu converso com todo mundo, não tenho compromisso com ninguém de Mato Grosso, nem de estado nenhum do Brasil. Raramente eu tenho um contato com uma outra pessoa. Logicamente elas têm interesse, eu também tenho interesse, mas esse time vai ser formado a partir do início do ano que vem. Se trazer para dentro agora desse turbilhão que a gente vive, né, do problema que a gente vive aqui, a gente complica mais a situação do Brasil. E o povo tem necessidade, nós estamos com inflação alta, então a previsão é 7% nesse ano, fruto dessa política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Porque a pandemia trouxe uma inflação de alimentos no mundo todo, não foi só no Brasil, no mundo todo. E nós temos que buscar a solução para isso. A ministra Tereza Cristina trabalha arduamente. A gente não vai tabelar nada. A gente não vai chegar para o homem do campo e falar o seguinte, ó, a partir agora, por 30 dias, está proibido exportar carne bovina para diminuir o preço internamente. Isso não existe. A Argentina acabou de fazer isso, não deu certo. A gente não vai confiscar soja para fazer mais óleo que subir o preço. Isso não existe. O que nós fazemos para combater isso aí? É investir, por exemplo, mais na agricultura. Como a Caixa Econômica entrou também na agricultura familiar pesado. Como o Plano Safra entrou mais pesado, mais recursos para a agricultura familiar, que é aquilo que a gente mais consome aqui. É ampliar os nossos horizontes. É dar meios para o do campo produzir mais. Se produzir mais, o preço cai. Se fizer o contrário, pior do que a inflação, haverá desabastecimento. É isso que nós não queremos. Presidente, rapidinho aqui, a gente sabe da sua agenda cheia, recheada. Rapidinho, o ouvinte está mandando pergunta aqui. Vamos lá, rapidinho. Bom dia, capital. Aqui é Paulo Delgado. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso presidente. Presidente, o povo brasileiro está cansado de ver o STF passando por cima, passando rodo na nossa Constituição, né? Soltando bandido e prendendo inocente. Qual a atitude que o senhor vai tomar com essas atitudes do STF? E nós estamos cansados já de ver tanta pisando na nossa Constituição. Paulo Delgado, tenha um bom dia. Ô, Paulo Delgado, olha só. Bom dia. Paulo Delgado. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho. O senhor vem dizendo que não foi a presidência que causou ruptura entre os poderes. Inclusive, o senhor vai buscar um meio correto, que é o impeachment, para tentar tirar os ministros do STF, Barroso e Alexandre de Moraes. Eu gostaria de saber do senhor, como parlamentar que ficou lá durante 30 anos, se esse processo vai ganhar corpo, se existe essa harmonia entre legislativo e executivo. Bom dia. Presidente. Olha só, primeiramente, ninguém nunca me viu atacando a Constituição Federal.
Muito pelo contrário, eu sempre falo e tenho agido dentro das 4 linhas da Constituição. Tá? Também nunca ninguém me viu atacando 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem fala isso está mentindo, porque não tem como provar. Eu critico pontualmente, como alguns senadores, alguns deputados, alguns ministros, como eu sou criticado também. Isso faz parte da vida democrática. O que o Paulo Delgado disse, ali bem como outro que eu não peguei o nome dele, isso está na boca do povo, não sou eu que estou dizendo. O Lucas. O Lucas, né? Então, Lucas, isso está na boca do povo. Está previsto um grande movimento, né? Um ato público em São Paulo, aqui em Brasília, mais algumas capitais, em defesa da democracia, da liberdade, tá? Contra a interferência de alguns ministros, de alguns no seara de outro poder. É isso que está acontecendo. O que nós políticos, né, temos em mente, falando nós políticos, é pessoal, governador, é prefeito, é presidente, e os parlamentares, que é o vereador, deputados, senadores, nós temos que ouvir o povo. É a voz do povo aí que tem que dar o norte para nós. Mas não pode alguns poucos ministros, algumas poucas autoridades se tornarem dono do mundo, o dono da verdade. Quando eu falo do ministro Barroso e do ministro Alexandre, eu estou falando de 2 dos 11 ministros do Supremo. Então quem diz, como nesse programa já disseram, que eu ataco os 11 ministros, né, por outra pessoa, não está falando a verdade que um ministro já foi indicado por mim. Ele não poderia, ele não mudou a linha que ele está tendo em relação ao que eu conhecia ele do passado. Agora, você pode ver, não pode um ministro do Supremo, o caso do Alexandre de Moraes, ele mesmo abre um inquérito, ele investiga, ele julga, ele prende. Não tem nem a participação do Ministério Público, nada. Ele abriu agora um inquérito de fake news sobre a minha pessoa, sem ouvir o Ministério Público. Vai fazer diligência? Vai fazer uma busca e apreensão na minha casa? Vai me sancionar nas mídias sociais, por acaso? Será que ele vai chegar a esse ponto? Que ele está fazendo barbaridade agora, juntamente com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Salomão, que resolveu, numa canetada, mandar desmonetizar certas páginas de pessoas que têm criticado, né, a falta de mais transparência por ocasião do voto. Por exemplo, quem fala que o voto é auditável ou desconhece ou está mentindo. Que nós temos 2 laudos da Polícia Federal, 2016 e 2017, dizendo que as urnas não podem ser auditadas e precisam do voto no papel. Bem como eu tenho um inquérito da Polícia Federal sobre as eleições de 2018, onde está bem claro ali, o próprio TSE responde que um hacker esteve por 8 meses dentro do TSE, que teve acesso ao código-fonte, que teve a senha do ministro Banhos e de outro servidor, que depois o próprio TSE, quando a Polícia Federal pede os logs onde ficam as digitais, o que foi feito, o que o TSE responde, assinado embaixo, apagamos os logs. Então nós queremos transparência, eleições limpas, democráticas, realmente tem que o cidadão na ponta da linha, não interessa quem seja, ter a certeza, se votou no João, o voto vai para o João. Se votou na Maria, o voto vai para a Maria. Agora, quando pergunto o que você vai fazer, essa semana tem novidades. Dentro das 4 linhas da Constituição, temos novidades pela frente. Eu vou entrar com o pedido de impedimento, né, dos ministros no Senado. Colocar lá. O que o Senado vai fazer? Está com o Senado agora. É independência. Eu não vou agora tentar cooptar senadores, né, de uma forma ou de outra, oferecendo alguma coisa para eles, etc, para eles votar o impeachment deles. Eu não vou fazer como o senhor Luiz Barroso fez do TSE, que foi para dentro do parlamento, reunir com lideranças partidárias, e após a reunião, no dia seguinte, a maioria das lideranças resolveu trocar os integrantes da comissão por parlamentares que votariam contrário à PEC do voto impresso. E depois também, né, nós estamos vendo agora governadores apoiando o Supremo, sem problema apoiar o Supremo. Mas quem é que está atacando o Supremo? Onde é que o Supremo não está fazendo a sua parte, indo além da sua parte? Nós queremos equilíbrio. Nenhum de nós, chefe de poder, é maior do que o outro. Né? Então, o que eu estou fazendo é dentro da lei. Agora, alguns falam, o TSE vai te tornar inelegível ano que vem. Baseado no quê? Pelo que eu estou sabendo, isso é mais que uma fumaça, parece que é um pequeno incêndio, tá? Baseado em fake news. Porque ele está tentando contra a democracia,
porque quer o voto impresso auditável. É um direito meu, é um direito do cidadão mais humilde que está nos ouvindo aí. Quero transparência. Então, tem certas coisas que aconteceram em 2018, como o próprio TSE diz, respondendo para a Polícia Federal, que carece de meios para você realmente ter a certeza de quem você votou foi para aquela pessoa. Nós continuamos, então, o Lucas e o Paulo Delgado, nós continuamos dentro das quatro linhas. Do lado de lá, já saíram das 4 linhas, em alguns momentos já saíram. A gente espera que volte para a normalidade, que ninguém quer uma ruptura. Uma ruptura tem problemas internos e externos. O mundo pode levantar barreiras comerciais com a gente, causar um caos aqui dentro. E eu tenho que agir dentro das 4 linhas, apesar de alguns, como o senhor Alexandre de Moraes, como o senhor Salomão do TSE, estão fora das 4 linhas. Agora, onde é o limite disso? Eu sou leal ao povo brasileiro. O povo vai estar na rua dia 7. Tá? Eu tenho um evento em Brasília, ainda não falei se vou participar ou não do evento de Brasília São Paulo, mas eu sou presidente, eu posso participar, como você, que não tem mandato, não pode participar também. O povo é que tem que nos dar o norte do que nós devemos fazer. Quando é que o senhor vai decidir a sigla para a disputa das eleições no ano que vem, presidente? Por mim eu já teria decidido, só que é um casamento difícil, né? Sempre tem um problema pela frente, né? Eu estou correndo atrás. Volta para o PP, presidente? Essa possibilidade existe, mas não é eu voltar ao PP. O PP tem que me querer também. É um casamento. Os dois lados têm que dizer sim. Tá certo. Presidente, muito obrigado pelo espaço na agenda. Obrigado por falar com o público aqui de Mato Grosso e para isso usar o meio rádio. E fica aqui uma recomendação para o pessoal da EBC, presidente. Horário nobre do rádio, quando tiver pronunciamento em rede nacional, é de manhã, presidente. Esse povo fica mandando áudio para a rádio a rodar à noite. À noite é televisão. Eu já mandei a sugestão para o pessoal da EBC, eles ficaram meio desconfiados, mas fica aí a sugestão e o agradecimento ao senhor, à assessoria da Presidência da República. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Vou falar com o chefe da SECOM agora mesmo, para ter certeza disso. Um abraço a todos, um beijo nas mulheres de Mato Grosso, um abraço dos homens. Vamos torcer, vou ver se o seu Palmeiras passa pelo meu São Paulo aí na Libertadores, viu? Tchau, presidente, obrigado. Agora, 8h18, gente, são muitas participações.